Olá pessoal, eu vou passar continuando o nosso curso gratuito para Enem com resolução de questão em parceria com o Direto ao Ponto. Vamos continuar com a resolução das questões, questão 116. Vamos ler logo a proposição. Ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, o eu lírico manifesta uma angústia sintetizada na, vamos lá. Quando a geração de meu pai batia na minha, a minha achava que era normal. Bater aqui era normal. Que a geração de cima só podia educar a de baixo batendo. Era uma atitude normal. Quando a minha geração batia na de vocês, ainda não sabia que estava errado. Então, se batia, e a geração, aqui a geração 1 e 2, e a daqui nasce 3. Então, quando a geração 2 vem bater na geração 3, ainda não se sabia que estava errado. Mas a geração de vocês, que é a 3, sabia e cresceu odiando a geração de cima. Ó, então, bater nesse aspecto aí, já sabia que era errado. Então, a geração 3 odiava a geração número 2 por bater. Aí chegou esta hora em que todas as gerações já sabem de tudo. Na passagem do tempo, ó, observa isso daqui. E é péssimo ter pertencido à geração do meio, tendo errado quando apanhou da de cima e errado quando bateu na de baixo. E sabendo que, apesar de amaldiçoados, éramos todos inocentes. Ou seja, essa geração do meio deveria interpretar que bater, no caso, quando eles apanhavam, era uma atitude errada de quem batia, e que seria uma atitude errada se eles batessem em alguém. No caso, a gente está falando num contexto educativo, tá? Pais e filhos. A gente está falando de educação. Então, aí, nesse momento do texto ele fala, quando já se sabe de tudo, ter pertencido à geração do meio, errando quando apanhou e quando bateu. Só que éramos todos inocentes, porque a gente está falando de um costume. Era costume da época, não era considerado errado, era uma forma de pais educarem os seus filhos. Só que quando dessa geração número 2 bater na número 3, a número 3 já era uma geração mais consciente, aí você começou a perceber, realmente não é a melhor atitude, e a geração número 3 odeia a geração número 2. Vamos lá. Ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, vamos deixar isso bem claro, percepção de atitudes e valores. Na geração número 1, bater não era errado, era o valor da época, certo? O eu lírico manifesta uma angústia sintetizada na compreensão da efemeridade das convicções antes vistas como sólidas. Não eram sólidas, mas na época era considerada correta. Consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquela ideia, é aquele princípio que todo mundo concorda. Por exemplo, a gente pode dizer que o Brasil tem problemas com a mobilidade urbana nas grandes cidades. A maior parte das pessoas vão concordar, porque nós temos problemas com a mobilidade urbana. Então, o senso comum vai fazer todo mundo concordar. Por quê? Todo mundo, a maior parte, concordar. Por quê? Todo mundo sabe que as principais capitais, as grandes cidades, têm problema com mobilidade urbana. Que você pode sair de casa de carro, você pode sair de casa de ônibus, você pode sair de casa andando, vai ter problema de mobilidade em algum momento. Então, o senso comum faz você concordar, a maior parte das pessoas concordarem. Então, consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. Imperfeições por quê? O que numa época era correto, na outra já não era mais. Revolta nas novas gerações contra modelos tradicionais de educação. Não era um modelo tradicional, mas naquela época era correto. Então, não. Incerteza da expectativa de mudança por parte das futuras gerações. Incerteza da expectativa de mudança. Quem falou sobre isso? Crueldade atribuída à forma de punição. Crueldade. Quem falou sobre isso? Não. Letra certa, B. Questão 118, uma daquelas questões bem mamão com açúcar, bem simplesinha, porque tem imagem para você analisar e a proposição para você responder. Nesse texto, a combinação de elemento verbal e não verbais, no plural, professora, configura-se como estratégia argumentativa para elementos verbais e não verbais conversam como estratégia argumentativa. Vamos analisar. Tem elementos verbais, vamos ler a frase. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito.
Então, esse é o texto que conversa com você, mas tem imagem, que é o elemento não verbal, que conversa com você também, certo? Verbal é tipo do verbo da palavra, tá? Então, imagens. Não verbal, principalmente imagens e símbolos. A gente tá vendo aqui, é como se fosse a cena do cara crachá, entendeu? Tipo, você olha pra imagem, você olha pro celular, você olha pra rua, você é o motorista. Você olha pra imagem, você olha pra rua, você olha pra rua. Você tá fazendo isso tantas vezes que vai ter um pedestre, vai ter um ciclista na sua frente e você não vai perceber. E aí ele diz, a mensagem verbal é, se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Olha a primeira imagem, olha a segunda, olha a terceira, olha a quarta, olha a quinta, olha a sexta. Aqui, tá vendo? Aqui não tem, mas em algum momento aqui tinha. E aí, ele está perguntando, nesse texto, a combinação desses dois elementos configura-se na estratégia argumentativa. Qual é o objetivo dele? Manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres. Manifestar a preocupação, onde é que o governo apareceu aqui? Tá, próximo. Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento com criança. O objetivo não é bem esse. Também é uma forma de você conscientizar, de dizer, olha, não usa o celular quando você está dirigindo, certo? Mas não é só isso. Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel. Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel. Por mais que você, enquanto pedestre, tá lá na rua, olha no celular, você tropeça, você cai, você esbarra em alguém, você bate em alguma coisa. Essa não é bem a ideia quando você vê o texto verbal. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito, certo? Então, influenciar o comportamento... Não, eu estou falando de motoristas, tá? Influenciar o comportamento. Dificilmente você vai trabalhar uma criança só porque você tá... Você não vai trabalhar, você vai no máximo esbarrar, se você for pedestre. Influenciar o comportamento de motoristas em relação... Comecei 3 vezes. Ao uso do celular no trânsito. Ó, influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no trânsito. Ele quer mexer com você quando ele diz, olha, você está fazendo isso tantas vezes que em algum momento você não vai ver a criança. Então, letra D, alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito das grandes cidades. Alertar a população, não apenas. Quem atropela, principalmente, é o motorista dentro do carro, certo? Resposta certa, letra D. Vamos para a nossa terceira questão. 120, querido diário. Quando você escreve um diário, o diário é seu. Vamos pensar logo no gênero, né? Ó, uma característica do gênero diário, ele quer uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque. Quando você escreve o diário é seu. A não ser que você queira fazer uma modalidade diferente de diário, você vai escrever em terceira pessoa para ninguém descobrir de repente que aquele diário é seu. Mas normalmente o diário são pensamentos seus. São fatos que acontecem na sua vida. Então, primeira pessoa, certo? Querido diário, hoje topei com alguns conhecidos meus. Ó, quem topou? Eu. Eu topei com alguns conhecidos meus. Primeira pessoa. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar. Um outro momento, né? Uma outra parte do texto dele. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é diálogo com interlocutores próximos. Aonde vocês estão vendo diálogo, pelo amor de Deus? Recorrência de verbos no infinitivo. Se está em primeira pessoa, o verbo não está no infinitivo. Tchau. Predominância do tom poético. Apesar de, falando já de D e C, C e D, ó, eu tô falando do gênero diário, não tô falando do gênero poema, tá? Então, não funciona aí, não tem. Apesar dos gêneros, às vezes, conversarem e, inclusive, rimar, ó. Eus, Deus, ium, ar, iu. Apesar de ser ió e iu, você lê da mesma forma. Então, apesar de ter esse tom poético e apesar de ter rimas, não são características do gênero diário. Narrativa autorreflexiva. Até porque diário você narra momentos, contextos, situações suas. Então, autorreflexiva, porque tá falando sobre você. Há uma reflexão, há um pensamento, há um desabafo. Então, narrativa autorreflexiva é a resposta correta. Foram 3 questões em menos de 10 minutos. Então, são questões mais simples que, à medida que você pratica, que vai conhecendo melhor os textos, sendo mais crítico,
inclusive tentando dar um tom mais engraçado às suas resoluções, eu acho que fica mais fácil de você encarar a prova do Enem, a prova de linguagens do Enem, que costuma ser muito cansativa, porque ela é muito longa, tem muitos textos, mas se você perceber, todas as questões que eu trouxe foram da mesma prova. Então, tipo, tem textos mais longos, tem textos mais simples, mas se você perceber num contexto geral, é uma mensagem legal. Como professora de interpretação de texto, eu digo, se apaixone pelo texto que você está lendo e depois dá um pé na bunda dele e arranja outro, porque você vai ter que arranjar outro, não adianta. Então, vai lá, se apaixona, interage com o texto, entende, interpreta e resolve as questões que tá tudo certo. Espero que você esteja gostando das aulas. Até a próxima!